E aí galera, tudo bem com vocês? Depois de um mês sumido por aqui, hoje eu voltei para apresentar o modelo de redação que eu vou utilizar no Enem desse ano. Se tu não é um inscrito aqui do canal, muito provavelmente tu deve estar se perguntando agora o que molesta o modelo de redação. Então, de forma bem resumida, um modelo de redação é um projeto de texto, é uma estrutura de redação pronta que se encaixa em qualquer tema. Uma estrutura que basta tu decorar e utilizar lá no dia da prova sem ter que quebrar a cabeça e perder horas construindo uma redação do zero. Falando dessa forma parece algo mágico. Eu vou decorar a redação e vou utilizar lá no dia da prova. Mas não é bem por aí. Quando eu criei essa estratégia, eu realmente criei para ser uma estratégia. E toda boa estratégia, pessoal, tem fundamentos. Toda boa estratégia exige muito tempo de estudo. Então bora lá. O modelo de redação é uma estrutura pronta que tu vai decorar e utilizar lá no dia da prova. Mas não é apenas isso, galera. Para utilizar essa estratégia, tu precisa cumprir alguns pré-requisitos. Primeiro, tu precisa ter construído o teu modelo em cima das competências de avaliação da redação. Ou seja, qualquer palavra presente no teu modelo tem que estar lá com o intuito de pontuar em alguma competência. Segundo, tu tem que dominar estratégias argumentativas. Tu tem que saber conduzir muito bem a argumentação. Além disso, tu tem que ter validado o teu modelo. Tem que ter testado ele incansavelmente em temas de todas as áreas e realmente reembasando ele a cada viés encontrado. E o principal, galera, para utilizar essa estratégia, tu tem que saber escrever com perfeição a redação da forma tradicional. O modelo de redação é uma estratégia que vai te oferecer muitos benefícios. Faz com que tu ganhe muito tempo de prova, te garante uma nota acima dos 900 pontos, minimiza todos os riscos, risco de te dar um branco, de tu não conseguir organizar as tuas ideias. No entanto, galera, para utilizar essa estratégia e realmente abraçar esses benefícios, antes tu precisa dominar a escrita do texto dissertativo argumentativo. Lembrem que o modelo de redação é uma estratégia que foi criada para ser uma ferramenta de otimização daquele conhecimento que tu já tem. Se tu não sabe nada de redação do Enem, decora o modelo e utiliza ele lá no dia da prova, grandes são as chances de que tu se perca. Eu falo isso porque lá no dia da prova tu vai precisar pegar aquela estrutura e fazer com que ela se adeque ao tema da redação. E sem conhecimento, pessoal, vocês não fazem isso de jeito nenhum. Felizmente aqui no canal tem vídeos para tu sair doutor em redação. Então se tu é inscrito aqui no canal, com certeza absoluta isso não é um problema para ti. De qualquer forma, como eu citei no início do vídeo, para ajudar vocês a entender melhor como se constrói um bom modelo de redação, no vídeo de hoje eu vim apresentar o modelo de redação que eu desenvolvi para o Enem 2021. Um modelo totalmente validado que se encaixa em qualquer tema e que tem os componentes necessários para nota 1000. Beleza? Então pega um papel e uma caneta e vamos embora conhecer ele. Então, pessoal, como eu falei para vocês, para construir um modelo e ele realmente ser efetivo, a gente precisa seguir alguns critérios. O mais importante, sem dúvida alguma, é construir ele estrategicamente com base nas competências de avaliação da redação. Quando o corretor lê o teu texto, ele não te dá uma nota porque achar a tua letra bonita, porque tu falou que ele gosta ou qualquer outra coisa. Ele se baseia em 5 competências de avaliação que definem a nota que tu recebe mediante aquilo que tu escreve. Esse modelo que eu vou apresentar para vocês agora foi construído totalmente em cima dessas 5 competências, tendo como principal suporte o manual de correção da redação. O material inédito que foi disponibilizado pelo INEP pela primeira vez no ano passado e que detalha cada uma dessas 5 competências, beleza? Então bora lá. Primeiramente é importante que a gente saiba que a redação do Enem é escrita em formato de texto chamado de dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto tem por característica apresentar uma estrutura com 3 elementos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso eu acredito que todo mundo saiba. O que muitas pessoas não sabem é que dentro dessa macroestrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente tem uma microestrutura que é diretamente responsável por dar coerência ao nosso texto. Então, para ficar mais didático e vocês conseguirem entender melhor como eu construí esse modelo, eu vou mostrar ele por partes, detalhando toda essa microestrutura, beleza? A gente vai começar falando da introdução. A introdução tem o intuito de realmente introduzir a nossa opinião a respeito do tema da redação. Infelizmente aqui também é onde a grande maioria das pessoas paralisam e perdem muito tempo de prova pelo simples fato de não saber como começar a redação. Estruturalmente a introdução é composta por 3 partes: a contextualização, a tese e o encaminhamento argumentativo. É uma estrutura que é muito simples, mas que também deve ser muito bem construída, já que é aqui que o corretor tem um primeiro contato com o teu texto. Infelizmente ou felizmente, o corretor é um ser humano. Então a forma como ele lê o teu texto vai sofrer alterações com base naquilo que tu apresenta para ele. Se tu apresenta uma introdução bem construída, invariavelmente ele vai ler o teu texto com outro olhar, justamente porque tu já iniciou o teu texto levantando as expectativas dele. A primeira coisa que tu vai fazer na introdução é utilizar um repertório sociocultural para contextualizar a tua opinião sobre o tema. Então tu vai utilizar uma citação, um filme, um momento da história. Eita, Felipe, isso é obrigatório? Não, pessoal, não é obrigatório. No entanto, 99,9% dos textos de nota 1000 abriram mão dessa estratégia. E para mim é a estratégia de abertura mais efetiva de todas.
dias. Eu falo isso porque além de pontuar na competência 2 de cara, tu mostra para o corretor uma maturidade textual. Tu mostra que tu sabe construir um texto e não apenas escrever sobre uma temática. Então, galera, tendo isso como referência, para contextualizar a introdução desse modelo, eu utilizei a obra O Grito, de Edward Munch. Embora tu não saiba nada sobre essa obra, muito provavelmente tu já viu esse quadro em algum momento da tua vida. Seja em um livro da escola, em uma aula, em um filme, em um desenho. Eu falo isso porque essa pintura é uma das pinturas mais famosas da história da arte, sendo considerada uma das obras mais importantes do movimento expressionista. Para quem não lembra, o movimento expressionista, ou expressionismo, surgiu como uma reação àquele positivismo pregado pelo naturalismo. A intenção era mostrar para as pessoas que nem tudo era tão perfeito assim como os movimentos artísticos anteriores mostravam. E essa obra de mente que eu usei retrata muito isso. Se a gente parar para observar, a cena mostra alguém em completo desespero, em um estado de agonia. Essas formas distorcidas, e até mesmo a própria expressão do personagem principal, revelam a dor e a angústia que ele está sentindo. Tudo isso, pessoal, resulta em um grito como manifestação dessas emoções. Além disso, se a gente parar para observar, a gente vai ver que esse personagem da figura não tem traços nem de um homem nem de uma mulher, simbolizando qualquer pessoa, e também dando essa possibilidade de identificação para qualquer um. Tirando um pouco o foco do personagem, o céu é mostrado com cores fortes, vermelho, laranja, amarelo. Esses tons, pessoal, contribuem para uma atmosfera aterrorizante, como se realmente fosse sufocar a pessoa. Outra coisa que a gente pode observar é que nessa pintura não tem nenhuma linha horizontal. E assim, galera, eu não sou nenhum crítico de arte, mas pelo que eu estudei, linhas horizontais trazem tranquilidade para a pintura. E se tem uma coisa que a gente não tem nessa pintura é tranquilidade. Todas essas linhas que dão movimento contribuem para o caos que a imagem quer expressar. Então, pessoal, essa é uma obra que nos passa isso. Esse estado de completa angústia, de medo, de inquietação, sabe aquelas emoções que a gente não consegue sequer definir? Essa obra teve a capacidade de sintetizar essas emoções, e por isso ela é tão especial, e por isso ela foi o objetivo da contextualização desse modelo. Beleza, Felipe, mas como tu utilizou isso no modelo? Eu utilizei essa obra correlacionando esse estado de profunda desordem que a pintura representa com o problema que o tema da redação traz gera na sociedade. Então bora lá ver como ficou. O quadro expressionista O Grito, do pintor norueguês Edward Munch, retrata a inquietude, o medo e a desesperança refletidos no semblante de um personagem envolto por uma atmosfera de profunda desolação. Eu apresento a obra de forma sucinta, criando todo um terreno para ir para a segunda parte da introdução, que é a apresentação da minha tese. Para quem não sabe, a tese é a tua opinião sobre o tema da redação, e obrigatoriamente ela precisa estar exposta na tua introdução. Então, para criar minha tese, simplesmente eu relaciono o problema que a redação traz com essa minha contextualização. Eu digo que o problema do tema causa o mesmo sentimento de angústia no corpo social. Bora lá ver como ficou. O quadro expressionista O Grito, do pintor norueguês Edward Munch, retrata a inquietude, o medo e a desesperança refletidos no semblante de um personagem envolto por uma atmosfera de profunda desolação. Para além da obra, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, o sentimento de milhares de indivíduos assolados pelo tema problematizado é amiudamente, com frequência, semelhante ao ilustrado pelo artista. Aqui onde tem tema problematizado, eu vou fazer exatamente isso. Vou identificar o problema do tema e o que a redação quer de mim, e vou deixar explícito aqui. Ah, Felipe, se o tema da redação não for um problema, o tema sempre é um problema. Anota isso. E assim, galera, se porventura o problema não estiver explícito no tema, sempre problematize ele. Mas enfim, galera, com isso eu fecho a minha contextualização e a minha tese. Agora basta eu fechar a minha introdução com o meu encaminhamento argumentativo. O encaminhamento argumentativo tem por finalidade criar um projeto de texto dentro da tua introdução. Tem por intuito mostrar o que tu vai fazer nos próximos parágrafos. Então eu fecho a minha introdução da seguinte forma. Nesse viés, torna-se crucial analisar as causas desse revés. A depender da estratégia argumentativa que eu vou utilizar, eu posso deixar. Torna-se crucial analisar as consequências desse revés, as causas e consequências. Enfim, bora voltar pro modelo. Nesse viés, torna-se crucial analisar as causas desse revés, dentre as quais se destacam a negligência governamental e o argumento 2. Se vocês perceberem, eu fecho a minha introdução citando que eu vou analisar os fatores que alimentam esse problema, dentre os quais se destacam o argumento 1, que eu já deixei explícito aqui, vai ser a negligência governamental, e o argumento 2, que eu vou escolher a depender do tema e já a gente vai falar sobre ele. Agora, pessoal, concluindo a introdução, a gente vai para a segunda parte da redação, o desenvolvimento. O desenvolvimento geralmente é escrito em 2 parágrafos e é o local do nosso texto onde a gente vai defender o nosso ponto de vista. E como é que a gente faz isso, Felipe? A gente defende o nosso ponto de vista por meio de argumentos. Um erro que muitas pessoas cometem é achar que argumentar é apenas escrever sobre o nosso ponto de vista, o que é um equívoco. Um argumento, para cumprir sua função, precisa ter toda uma construção. Por isso, a estrutura do parágrafo de desenvolvimento é composta por 4 partes: a apresentação do argumento, o embasamento,
o aprofundamento argumentativo e o desfecho. Misericórdia, Felipe, que tanto nome é esse? Calma que a gente vai entender o que é e como fazer cada um deles. A primeira coisa que a gente faz no desenvolvimento é apresentar o argumento que a gente vai trabalhar naquele parágrafo. Quando a gente cita de forma superficial os argumentos lá na introdução, espera-se que a gente comente esses argumentos na ordem que a gente citou lá. Então lá na introdução não citei primeiramente que uma das causas do problema era a negligência governamental? Então pronto, nesse parágrafo eu tenho que falar apenas disso. Nesse modelo eu apresentei o argumento da seguinte forma: a princípio, conectivo de prioridade, é imperioso notar que a indiligência do Estado, a negligência do Estado, potencializa o problema. Aqui eu jogo o problema da redação. Eu utilizei esse argumento, a negligência do Estado, porque como eu já falei para vocês, é dever e obrigação do Estado a administração do país. A gente vive em sociedade, paga impostos, vive abaixo de uma lei fundamental, que é a Constituição, e como retribuição o Estado nos oferece educação, saúde, moradia, trabalho, cuida do meio ambiente. Então, tendo isso como referência, se a gente tem problemas em qualquer um desses segmentos, o Estado é o principal culpado. E eu abro mão desse argumento aqui nesse parágrafo. Eu falo que essa indiligência, essa falta de atuação governamental potencializa o problema. Após apresentar o argumento, eu dou embasamento a ele. Para isso, galera, eu abro mão de um repertório sociocultural, um dado estatístico, uma teoria filosófica, sociológica. Fazer isso mostra que a minha opinião ela tem fundamento, que tem dados que comprovam ela, que outras pessoas de destaque pensam da mesma forma. Nesse modelo, para dar embasamento a esse meu argumento, eu utilizei a teoria das instituições zumbis de Zygmunt Bauman. E o que diabo é essa teoria, Felipe? Essa teoria, apresentada por Bauman no livro Modernidade Líquida, diz que instituições como a família, a escola e o próprio Estado, elas perderam a sua essência. Elas continuam existindo, continuam sustentando boa parte das nossas relações. No entanto, pessoal, elas não funcionam como deveriam ou tão longe de desempenhar o papel que elas precisariam desempenhar. Ou seja, elas perderam a sua função social. Me falem, por exemplo, quando é que as instituições do Estado conseguem desempenhar os papéis que elas deveriam desempenhar realmente com eficácia. Ou sei lá, quando é que os nossos modelos de justiça conseguem aplicar as leis tal qual elas devem ser aplicadas. Ou seja, galera, a gente ainda vive sobre a cobertura de diversas instituições coercitivas e maiores do que nós, como dizia o grande Durkheim, mas boa parte delas perderam a sua função social. E boa parte do colapso que é vivido na era contemporânea se dá pela fragilidade dessas instituições. Então, eu abri mão dessa teoria para embasar meu argumento. Esse contexto de inoperância das esferas do poder exemplifica a teoria das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, todavia sem cumprir a sua função social com eficácia. Após embasar o meu argumento, eu vou para a terceira parte do desenvolvimento, o aprofundamento argumentativo. Sob essa ótica, devido à baixa atuação das autoridades, acontece isso, isso e isso. Eu vou falar as consequências dessa negligência governamental, que de forma geral, pessoal, é o problema propriamente dito. Aqui eu não preciso me estender, uma única frase bem construída já basta. Após aprofundar essa minha argumentação, eu fecho o argumento e consequentemente o parágrafo com desfecho. Nessa perspectiva, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês e mudança dessa realidade, faz sim imprescindível uma intervenção estatal. Dessa forma eu fecho o primeiro parágrafo de desenvolvimento. E notem, pessoal, como o argumento ele fica coerente e redondinho com essa construção. A gente tem um começo, um meio e um fim, o que é sensacional. E com isso, galera, a gente vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Estruturalmente, o segundo parágrafo de desenvolvimento é idêntico ao primeiro. A gente vai ter a apresentação do argumento, o embasamento, o aprofundamento argumentativo e o desfecho. No entanto, galera, diferente do primeiro parágrafo, que como a gente acabou de ver, eu já trago um argumento pronto, eu sempre deixo esse segundo argumento em aberto. Eu poderia muito bem abrir mão de outro argumento que se encaixe em qualquer tema e já ir fazer a prova com o meu texto pronto. No entanto, quando eu faço isso, eu sinto que meu texto ele fica muito genérico. E eu não quero isso, eu não quero ter um texto genérico. Eu quero ter um texto que se diferencie. Então, estrategicamente, eu sempre deixo esse segundo argumento em aberto e escolho ele a depender do tema. Com isso, eu consigo selecionar um argumento muito mais próximo do tema, mais específico. E assim, eu melhoro muito a minha pontuação na competência 3. Mas assim, de qualquer forma, a estrutura do parágrafo eu já deixo praticamente pronta no modelo. Bora lá ver ela. Outro sim, conectivo de adição, é igualmente preciso apontar o argumento 2. Aqui eu coloco ele de forma bem superficial, como outro fator que contribui para a manutenção do problema. Aqui eu posso deixar essa palavra problema, eu posso reafirmar o problema, citar ele novamente. E pronto, apresentei o meu argumento, agora eu vou embasar ele. Nesse segundo parágrafo eu gosto muito de apresentar dados estatísticos. Eu gosto muito de variáveis quantitativas, de número. Eu acho que quando a gente trabalha com número, a gente consegue ter uma visão melhor das coisas. Então trazer percentuais, estatísticas, mostra que tu tem um conhecimento daquela temática. Então, em geral, para embasar esse meu segundo argumento, eu utilizo dados estatísticos. Inclusive, no vídeo do ano passado, eu já mostrei para vocês como pegar esses dados dos textos motivadores. Quem ainda não assistiu esse vídeo, eu vou
vou deixar ele aqui na descrição. Mas voltando para o modelo, aqui nesse segundo parágrafo de desenvolvimento eu também posso abrir mão de uma citação ou de uma alusão. Também cai muito bem. O único repertório sociocultural que eu não indico que vocês utilizem aqui no desenvolvimento são filmes e séries. Mas por que, Felipe? Porque eles são ficcionais. A gente sempre deve ter em mente que o que acontece num filme ou em uma série é uma ficção, não é uma realidade. Salvo exceções, claro. E assim, galera, ficção não comprova absolutamente nada. Então aqui no desenvolvimento escolham utilizar dados estatísticos, uma alusão histórica, filosófica, sociológica, algo que realmente embasa o teu argumento. E onde é que eu arrumo citações, Felipe? Eu fiz um vídeo há alguns meses com citações que tu pode utilizar em qualquer tema. São alusões sensacionais. Basta tu decorar e utilizar na tua redação. Eu também vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Mas voltando para o modelo, eu apresentei o argumento, embasei ele, agora eu vou aprofundar a minha argumentação. Diante de tal exposto, é notório isso e aquilo. Eu argumento. Aqui, pessoal, eu posso ter mais liberdade para falar sobre o meu ponto de vista. Se eu utilizar, por exemplo, um dado estatístico, eu posso comentar ele aqui. E assim, galera, lembre que nessa etapa do texto, vocês não precisam escrever o texto para o Brasil. Esse aprofundamento argumentativo é pontual. Uma frase ou no máximo duas. Menos é mais. Após concluir o meu argumento, para fechar o parágrafo, eu venho com desfecho. Logo, é inadmissível que esse cenário continue a perdurar. Simples e efetivo. Um desfecho com escolha vocabular precisa e expressiva que marca claramente o meu ponto de vista. Isso faz com que meu texto ele se torne opinativo e não apenas um monte de informação comentada. Agora, pessoal, a gente vai para o último parágrafo da redação. A conclusão. O objetivo da conclusão, além de concluir nosso texto, obviamente, é apresentar uma proposta de intervenção. Como a gente sabe, todo o tema da redação traz um problema. Então, nesse parágrafo, a gente vai ter que citar medidas para solucionar aquele problema ou pelo menos para amenizá-lo. Isso é o que a gente chama de proposta de intervenção. Sozinha, essa proposta de intervenção vale 200 pontos. E para atingir essa pontuação, a gente precisa basicamente apresentar 5 elementos. O agente, que é quem vai solucionar o problema. A ação, que é a solução propriamente dita. O meio ou modo, que é o recurso utilizado para colocar essa ação em prática, a finalidade, que é o porquê que aquela solução deve ser colocada em prática, e um detalhamento, que é uma especificação dessa solução. Eu citei esses elementos de forma geral porque aqui no canal tem um vídeo só detalhando isso, explicando elemento por elemento. Então, para quem ainda não sabe como utilizar eles na redação, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Mas voltando para o modelo, bora ver como essa conclusão ficou. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar o problema, de amenizar o problema. Aqui mais uma vez eu deixo claro que eu reconheço o problema e com essa simples frase eu concluo todo o meu texto. Após isso eu faço a minha proposta de intervenção. Dessarte, a fim de tal objetivo, eu apresento a finalidade da minha solução. É preciso que o agente, por intermédio de uma campanha, da atuação de tal profissional, de palestras, eu vou citar o meu meio ou modo. Faça isso e aquilo. Eu apresento a minha ação. Com isso, pessoal, pra gente fechar os 5 elementos da proposta de intervenção, falta só o detalhamento. Então eu posso detalhar mais essa solução através da exemplificação ou da explicação de qualquer um desses 4 elementos que a gente apresentou. O agente, o meio ou modo, a ação ou a finalidade. E assim, galera, uma única frase que torna essa solução mais visível, mais palpável, já é suficiente. E lembrando que não necessariamente eu preciso apresentar esses 5 elementos nessa ordem que está no modelo. Eu posso, por exemplo, citar agente, ação, meio e finalidade. O que inclusive traduz a ordem direta imposta pela gramática, né? Sujeito, verbo e complemento. Então, galera, eu apresentei os elementos nessa ordem porque eu prefiro assim. Mas tu pode apresentar na ordem que tu quiser. E assim, galera, a gente fecha a proposta de intervenção. Caso eu queira citar outra proposta de intervenção, uma solução complementar essa principal, eu posso fazer isso. Basta colocar paralelamente, é imperativo que, e joga a minha segunda solução. Lembrando que na redação do Enem, essa segunda solução é opcional. Caso eu não queira apresentar, eu não preciso. Tendo uma solução bem feita, com esses 5 elementos que a gente comentou, a gente já garante os 200 pontos. Beleza, Felipe, então a gente concluiu a redação, né? Falta só uma coisinha. Para concluir a minha redação, após citar a minha solução, ou as minhas soluções, eu fecho a minha redação de forma cíclica, retomando algum repertório sociocultural que eu utilizei ao longo do meu texto. Nesse modelo, eu fecho meu texto retomando o grito, o repertório que eu utilizei para contextualizar minha introdução lá em cima. Então eu fecho a redação da seguinte forma. Espera-se assim que os sofrimentos emocionais retratados por Mint delimitem-se apenas ao plano artístico. Então, pessoal, esse é o modelo de redação que eu vou utilizar esse ano. Eu sei que muitas pessoas apenas vão decorar esse modelo e utilizar lá no dia da prova. Eu tô de olho, galera. No entanto, galera, o intuito desse vídeo não é esse. Não é te entregar um modelo pronto, mas sim te mostrar na prática como é que funciona essa minha estratégia. O intuito desse vídeo é te inspirar a entender como eu construo esses modelos de redação e despertar em ti a vontade de construir teu próprio modelo. E assim, galera, aqui no canal vocês têm todo o arsenal de informações necessárias para construir um bom modelo. Então não tem desculpa. De qualquer forma, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não deixem de falar aqui embaixo. E é isso, galera. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e valeu!